E aí, galera, tudo bem com vocês? Sua alegria? Vamos para mais uma aulinha aí de Geografia do Brasil. Essa aula é uma aula tranquila, né? Uma aula de caracterização de bacias hidrográficas e recursos hídricos do nosso país, tudo bem? Essa aula costuma ser uma aula de caracterização de cada bacia. Então é uma aula bem tranquilinha que eu trouxe aqui nos slides para vocês, tópicos que vocês precisam lembrar quando a gente fala das bacias brasileiras, beleza? E para começar, vamos entender o que eu quero dizer com questões hídricas, questões da água e recursos hídricos, tá? Toda vez que eu falo em questões hídricas, refere-se a tudo que envolve água. Refere-se à dinâmica dos rios, né? Refere-se à questão de alimentação das águas continentais, oceânicas, chuvas, tudo. Então a gente separa, muitas vezes a gente vai estudar algumas questões hídricas, como chuva, lá em climatologia. Aqui basicamente a gente vai falar da hidrografia, ou seja, o estudo basicamente dos rios do Brasil, tá? E vamos comentar no finalzinho aqui algumas questões ligadas a uso e questões de saneamento básico, uso de água por nós, seres humanos. Beleza? Bom, para começar, este mapa que você está observando aí na tela são as regiões hidrográficas do Brasil. O Brasil tem 12 grandes regiões hidrográficas, tá? Ou seja, são as grandes bacias brasileiras, tá? As grandes bacias. E o que é uma bacia hidrográfica? Você lembra o conceito? Tá? Bacia hidrográfica, na verdade, é toda a área de contribuição de um rio. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que bacia hidrográfica é simplesmente o rio e seus afluentes. Isso é incompleto, tá? Você não precisa estar num afluente para estar na bacia hidrográfica. A tua casa está em uma bacia hidrográfica, tá? A minha casa está em uma bacia hidrográfica. Para fazer uma analogia muito simples, vamos pensar no banheiro, tá? No box de um banheiro. O box de banheiro tem um ralo, né? O nosso ralo vai ser o rio principal da bacia. Certo? O banheiro, quando é bem construído, obviamente, ele é feito de certa forma que toda a água que cair no box, no chão do box, tem que escoar para o ralo, sem erro. Né? Um banheiro bem feitinho, isso vai acontecer, que é uma maravilha. A água vai escoar para o ralinho, tá? Então significa que todo box contribui para o ralo. Sacaram a ideia? Então significa que todo box é a bacia hidrográfica do ralo. Entendeu? Não importa onde você esteja no box. Caiu água lá, vai ser empurrada para o ralo. Então o ralo seria o rio principal e o box seria a bacia hidrográfica. Basicamente é isso. Então, se eu quero conservar e manter a saúde de um corpo hídrico, ou seja, manter a saúde de um rio, é fundamental que eu cuide das porções mais altas ao entorno desse rio. Então, cuidar da bacia hidrográfica é cuidar não só de onde tem água, mas de onde não tem água, porém, contribui para o rio. Beleza? Então, por exemplo, voltando ao exemplo do banheiro, né? Se você lá está lavando seu cabelo, no meu caso isso acontece muito, está bem óbvio, ele costuma cair, né? Então, não importa onde ele caia, onde vai acumular o seu cabelo? No ralo. É lá que você vai recolher aqueles cabelos todos que caiu da tua cabeça, pelo menos da minha cai, tá? E o rio é a mesma coisa. Hora que chove na tua casa, na minha casa, tá? Se você não tem uma cobertura de solo adequada, uma vegetação protegida, ele vai pegar aquele monte de terra e vai jogar para dentro da onde? Para dentro do rio. Vai pegar aquele monte de lixo que jogam na rua e vai jogar para onde? Para dentro do rio. Então significa que, para eu cuidar do rio, eu preciso cuidar das porções altas que pertencem à bacia daquele rio. Então, mais do que nunca, a gestão da bacia, ela tem que ser uma gestão da água, do curso hídrico e das áreas no entorno do curso hídrico. Beleza? Não jogar lixo no chão, tá? Não desmatar a paisagem no lugar alto, ajuda a preservar o rio que está lá embaixo. Beleza? Lembra sempre no exemplo do box que fica fácil para você associar, certo? Então, por isso que esse estudo de gestão, tá? Olha o nome que a gente dá, né? A gente chama isso de gestão de bacias. É tão importante, beleza? E é previsto por lei,
Tá? A gestão das bacias hidrográficas é previsto por lei. Tá? Existe uma parada chamada Comitê de Bacias. Tá? O que é um comitê? Deixa eu até escrever aqui, ó. Comitê de Bacias. Um comitê de bacias é quando a sociedade civil, né, quem tem interesse naquela região hidrográfica se junta para discutir e criar mecanismos para uma boa gestão daquela região hidrográfica, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari. O Rio Taquari está no Pantanal. É um rio que sofre muito com assoreamento, muito, tá? Então ele traz muita terra, muito sedimento para o Pantanal. É um rio que em algumas partes está praticamente morto. Então o Comitê de Bacias do Taquari precisa discutir o seguinte: da onde vem esse monte de sedimento que o rio está levando? Então, para eu saber de onde vem esse monte de sedimento, eu preciso olhar lá para o alto, lá no começo do curso do Rio Taquari, lá na cidade de Coxim, que está um pouco longe do Pantanal, mas o Rio Taquari está lá. Então, eu vou precisar ver como que está a agricultura naquela região. As pessoas, o sistema agrícola está certinho? Estão respeitando as matas ciliares que protegem o rio? Tá? Porque se eles não estão respeitando, está caindo sedimento no rio, o rio está levando esse sedimento para o Pantanal que está lá embaixo. Tá? Então eu preciso trabalhar tudo isso. As cidades ao longo do curso do Rio Taquari, essas cidades estão tomando cuidado para não cair sedimentos no Rio Taquari? Tudo isso eu preciso responder e criar mecanismos para que tenha uma relação bastante harmoniosa. Tanto quem está na beira do rio quanto quem está na parte alta da bacia. Entenderam? O Comitê de Bacias busca justamente conciliar todos esses atores que participam e que comungam do rio. Tá? As pessoas que dependem da água para abastecer, para se abastecer, tá? Os agricultores que usam a água para poder também irrigar, para fazer, para transporte, tudo precisa ser conversado, né? Então essa é a ideia de um comitê de bacias. Beleza, galera? Tranquilo? Então, basicamente, essa é a ideia central quando a gente fala de bacias hidrográficas. Beleza? Então, o Brasil tem 12 macro-regiões, tá? Que é o mapinha que você está vendo aqui, ó. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas macro-regiões, tá? A primeira macro-região é a mais conhecida, a mais famosa, tá? E é a maior do mundo, né? É a Bacia Amazônica. Lembrando que a Bacia Amazônica, ela corresponde a uma área internacional, né? Que vai pegar aqui, ó, as Guianas, a Venezuela, a Colômbia, Peru, né? Vai pegar aqui a Bolívia, tá? Então são muitos países que estão na região amazônica, muitos, tá? E o Brasil detém a esmagadora maioria da parte da bacia do Rio Amazonas, tá? Então a Bacia Amazônica brasileira, tá, é a maior bacia do nosso território, porém ela não é 100% brasileira. Ela é uma bacia internacional, tá? E a maior bacia hidrográfica do mundo. O Rio Amazonas, o maior rio do mundo, tá? Tanto em volume quanto em comprimento. Ah, professor, mas não é o Rio Nilo? Há controvérsias, né? Há controvérsias. Tudo depende de onde você considera o início do rio, beleza? Então, a via de regra, a gente considera o Rio Amazonas como o maior, tá? Mais extenso do mundo, com o maior volume d'água do mundo. Olha que interessante, né? Muita gente não lembra disso. O Rio Amazonas, ele nasce lá na cordilheira gelada, tá? Ele nasce com degelo. Olha que louco. Quando eu falo degelo, eu estou falando o seguinte, que o regime do rio é nival. Sabe o que significa nival? Que depende da neve. Olha que louco. O rio de uma das regiões mais quentes do planeta, em termos de insolação, na linha do Equador, depende da neve. É muito louco, né, essa dinâmica da natureza. Então, lá no alto dos Andes, começa a descongelar a cordilheira, tá? Conforme vai descongelando o gelo das altas montanhas, começa a nascer o Rio Amazonas. E começa a alimentar os afluentes e aí ele vai ganhando corpo. Quando chega nas partes mais baixas, né, ele começa a ganhar muita chuva, muita água de chuva, muita chuva, muita chuva. Então a gente passa a tratar o regime dele também como um regime pluvial.
Ou seja, o rio Amazonas ele é nival e pluvial, é um rio de regime misto, tá? Não se esqueça, regime nival e pluvial, por isso rio de regime misto. Isso é muito louco, porque para você entender as cheias dos afluentes do Amazonas, tá? É bastante interessante, é complicado. Às vezes nem está no período de maior chuva e o rio sobe, um afluente lá sobe. Por que ele subiu? Porque lá nos Andes está descongelando. Então, a partir do momento que aumenta o degelo nos Andes, você aumenta o volume de água nos rios. Então, ele sobe, tá? Quando chove, ele também sobe. Então, a gente tem duas condições que podem contribuir para o aumento do nível dos rios por lá, as cheias dos rios, tá? O aumento do degelo nos Andes e o aumento de chuvas na Amazônia. Então, é importante lembrar esses dois fatores. Tudo bem? Bacana isso, né? Curioso pra caramba, né? Mas vamos lá. Outra coisa também que rola muita confusão é quando a gente fala em potencial hidrelétrico, né? O que é potencial hidrelétrico? Cuidado com a palavrinha, ó. Potencial. Eu não estou falando que tem utilização. Ter o potencial significa que eu poderia utilizar, não que eu esteja utilizando. O maior potencial hidrelétrico do Brasil é na bacia do rio Amazonas. Porém, ele não é muito utilizado. Vamos entender o porquê. O rio Amazonas em si, que é o rio principal, que é esse cara aqui, olha aí no mapinha aí que eu tô com laser, tá vendo? Ele é um rio de planície. Rio de planície não é legal para hidrelétrica, porque ele é lento, né? Não tem muita declividade. Lembra do relevo? Planalto, declividade. Planície é mais planão, retão. Então, sem muita força, não tem energia. Então, o rio Amazonas em si, ele não é o rio bom para hidrelétricas. Mas os afluentes do Amazonas, aí, meus caros, aí a gente está falando de um potencial bem bacana. Quando eu considero o rio Madeira, quando eu considero o rio Tapajós, o rio Xingu, aí o relevo não é mais planície. A gente já estudou relevo. Vocês lembram que eu comentei com vocês? A região amazônica predomina depressões e planaltos. Depressões e planaltos significa erosão, significa relevo acidentado, significa desgaste. É rio de planalto que produz energia. Tá? Então, esses afluentes do Amazonas, aqui principalmente da margem direita, são os afluentes com grande potencial hidrelétrico. Tá? Um enorme potencial, e vamos combinar, né, galera? Você pegar o rio Xingu, é só um afluente do Amazonas, mas é um rio grande pra caramba, é enorme. O rio Tapajós também, o Madeira mais ainda, são rios enormes, né? Professor, mas se esses rios têm tanto potencial, por que não é tão utilizado? Quer dizer, não era, né? Bom, você tem que entender que quando você produz energia, tá? Você tem que usar, tá? A única forma de se armazenar energia é em bateria. E bateria, vocês estão ligados que é caro pra caramba. É um negócio muito caro bateria. Esse é o grande gargalo de carro elétrico, por exemplo, né? As tal das baterias. Então, compensa armazenar energia elétrica para o país em baterias? Não, né, gente? Não. Então, se eu produzir energia, eu tenho que gastar. Senão você vai perder. Então eu preciso levar a energia desses lugares que são vazios para onde tem gente. E transmitir energia, aí é uma parada complicada. O professor de física pode explicar melhor isso para vocês, porque transmissão de energia é caro de fazer, tá? Então muitas vezes, por mais que tenha um enorme potencial, não há o interesse econômico em se produzir em lugares tão afastados, porque o custo de transmissão é elevado. Então, por isso que não se produzia. Nos últimos anos, a gente observou 3 gigantes usinas hidrelétricas e muito polêmicas sendo construídas na bacia amazônica. Uma no rio Xingu, que é o bom e velho, a maior brasileira, né, 100% brasileira, que é a usina de Belo Monte, e 2 aqui, ó, no rio Madeira, que é o Giral e Santo Antônio, né? Então essas 3 usinas que são do século XXI, tá, vieram para aproveitar esse enorme potencial. Porém, usinas muito polêmicas em função do impacto ambiental que elas geram na região amazônica. Beleza, galera? Tá claro isso? Bacana essas informações. Fala que não é. Interessante, né? Olha aqui. Outra coisa que tem na bacia amazônica.
uma enorme rede hidroviária. É a maior do país. Aí você fala, que legal, mais ou menos. A rede hidroviária, que é a tão utilizada na Amazônia, é por falta de opção. Você tem muitas cidades na região amazônica que você só chega de barco. Não tem jeito, só de barco. Então isso gera um probleminha bastante grave, né? Então são cidades que ficam isoladas, ou você chega de avião ou chega de barco. E aí, obviamente, que o jeito mais barato é barco, então acaba sendo a única opção que as pessoas têm. Beleza? Muitas e muitas cidades. Se você entrar no exército e você vai nas Forças Armadas, você pode ter certeza que se você for servir lá na região amazônica, você vai dar muito rolê de barco, porque você vai precisar ir nas cidadezinhas e é a única saída. E o exército faz esse trabalho de auxiliar o transporte, a assistência médica, enfim, para levar alguma infraestrutura para essas cidades que ficam tão isoladas nessa região da Bacia Amazônica. Beleza? E nessa região também, olha que interessante, nós temos o SAGA. Já ouviram falar do SAGA? Se liga na SAGA. Sistema Aquífero Grande Amazonas. É um enorme, gigantesco reservatório de água subterrânea. É o maior reservatório em volume de água subterrânea do mundo. Em volume, não em extensão, tá? É muito, muito grande. Vai pegar aqui, ó, boa parte aqui do Pará, parte do estado do Amazonas, tá? É enorme. E o SAGA foi descoberto há pouco tempo, né? É na região de Alter do Chão. Alter do Chão era o nome do aquífero. Aí eles descobriram que o Alter do Chão era um negócio maior. Era um sistema aquífero maior onde está o Alter do Chão. Que é chamado de SAGA. Beleza? Mas, infelizmente, mesmo tendo toda essa água doce aí disponível, maior concentração de água doce do mundo na superfície e no subterrâneo, mesmo assim, essa população é a população do Brasil que menos tem água tratada na torneira. E aí vem as mazelas da desigualdade do Brasil, né? Então, infelizmente, a região com pior infraestrutura instalada de saneamento básico, água tratada e esgoto é a região onde mais tem água no mundo, né? São as contradições que assolam o Brasil há algumas décadas. Beleza? Galerinha, ficou claro? Bacia Amazônica? Tá beleza? Estuda que isso é importante. Agora, no próximo bloco, a gente vai continuar falando das outras bacias. Até daqui a pouco.